Vou ler tudo para você. Estou atuando há pouco tempo na área do seminário de pesquisas e gostaria de saber qual a dica você tem para desassediar o processo da escrita pelos voluntários e pesquisadores, pois essa é uma das dificuldades encontradas por mim. O processo da escrita, eu diria que começa com a leitura. Então, muita leitura para poder ajudar a pessoa a escrever. Eu mando todo mundo para aquele lugar. Aquele lugar, geralmente, é a holoteca. Então, a holoteca, a pessoa lê bastante. E, ao mesmo tempo, ela praticar. Né? Então, ela praticar a escrita. E essa prática, ela vai desenvolver gradualmente. No próprio processo de leitura, a capacidade da pessoa ter uma interlocução com o texto e entender o que o texto está sugerindo, isso vai facilitar a pessoa na hora dela conseguir escrever. Então, ela escrever. No início é difícil, é complicado, não sai, né? E a gente vê isso com os alunos, por exemplo, quando a gente dá aula na faculdade. Então, os textos chegam muitas vezes de modo incompreensível. A gente fala, isso está claro para você que escreveu, para o autor. O autor entende, mas quem vai ler não consegue entender. Então, conforme ela vai praticando e ela mostra o texto para alguém e recebe os feedbacks, então, isso daí vai fazendo ela conseguir aprender e desenvolver aquela parte interna dela que consegue avaliar a maturidade de um texto. Né? O texto é maduro quando ele está pronto para ser apresentado. Se a pessoa não tem ainda essa noção do que é um texto maduro, então ela precisa ir mostrando, mesmo o texto incompleto, imperfeito, impreciso, mostrar para outros, receber os feedbacks, que com o tempo, com a prática, com a disciplina, ela vai conseguir desenvolver um texto maduro cada vez mais e mais. Né? Ontem o Pedro me perguntou ali, né, que a gente devesse falar hoje das principais dificuldades que a gente vê aqui entre nós, né, nos textos desenvolvidos aqui pelos cognopolitas, quais seriam as principais dificuldades? Então vejo que essa pergunta aí encaixa com essa condição, no sentido de que a principal dificuldade que a gente observa é a ausência de nexo lógico. O que a gente quer dizer com isso? É a pessoa escrever um texto que tenha segmento. Então, muitas vezes, a maior parte dos textos que a gente recebe são textos brainstorming, ou seja, um monte de ideia solta. Então a gente recebe aquele texto cheio de ideia solta e a gente não está sabendo o que o autor está querendo, para que lado ele está querendo apontar, o que ele está querendo sugerir, qual é a ideia que ele está pesquisando. Essa dificuldade foi que motivou a nós lá na Revista Consciência a desenvolver uma orientação de exigir dos autores uma introdução que tenha 4 partes. Então, isso daí para facilitar que o texto seja claro, para a gente saber o que o autor está querendo com aquilo. Então, na introdução, ele precisa enunciar a contextualização da pesquisa, ou seja, de onde veio essa ideia? Por que surgiu a ideia de fazer essa pesquisa? O que você pretende com isso? Como é que apareceu essa ideia? Então, um primeiro parágrafo para isso. Um segundo parágrafo para falar do objetivo da pesquisa. O objetivo desse texto, o objetivo desse artigo é ser o mais sucinto, direto e possível que você puder. Né? Vai direto. O meu objetivo é apontar uma solução para esse problema. Beleza. Terceiro ponto, metodologia. Como é que você fez para alcançar esse objetivo? O que você empregou? Que técnicas? O que você fez? A pessoa coloca assim, então depois que a gente pede, né, na primeira revisão, a pessoa coloca assim, não, foi experiência pessoal e bibliografia. Tá, e depois no texto não aparece nenhuma relação que experiência pessoal foi essa e que bibliografia foi essa que ela consultou. Então, a metodologia é o que você fez para alcançar, e essa metodologia precisa estar implícita, ou, preferencialmente, explícita no texto. E, por fim, a estrutura do texto. Como é que ela organizou a estrutura do texto? Então, a pessoa que quer começar a escrever, se ela já seguir essa regrinha, né, o que você pretende com esse texto?
esse texto, então, no início que ela vai começar o texto, ela vai falar do que aquele texto pretende, o que ela quer fazer, o que ela fez. Então, se ela fizer isso, isso já facilita demais que o texto seja consistente, né? Nós trabalhamos com o Ricardo Dias, e ele criou uma analogia muito interessante, que ele fala assim, se o autor abotoou aqui o primeiro botão direito, o segundo botão direito, a tendência é os demais serem bem mais fáceis de serem abotoados. Então, se abotoou aqui direito, e se o início entrou reto, vai reto. 80% dos problemas de um texto estão nos 20% inicial daquele texto. Então, se ele decolou... Escuta, existe aquele princípio do orientalismo que eu já falei aqui umas 10 vezes. Se você vai começar uma longa caminhada e começa pelo rumo errado, com o pé errado, na direção errada, dá tudo para trás. O negócio aí é esse. Então a ideia é essa, quer começar a escrever? Faça uma introdução clara do que você quer apresentar. Apresenta, esse é o desenvolvimento do trabalho. E no final, você conclui. A conclusão é o fechamento do texto. O fechamento não é para trazer coisa nova, o fechamento é para você... a coda do soneto. É para você concluir, é para você fechar, para você analisar o objetivo que você tinha com o que você fez, valeu a pena, não valeu, quais são as perspectivas, o que você espera dali para frente. Isso seria a conclusão. Então, se a pessoa seguir essa orientação inicial, eu acho que vai ajudar. Se ela treinar isso, ela vai certamente desenvolver a sua escrita, né? E tão importante quanto escrever seria a própria ideia da revisão. Porque eu, no meu caso, eu tive a felicidade de... Cheguei no SEC em 2003, o Locha era o secretário-geral, e naquela primeira entrevista inicial de colaboração, né, me colocaram na revista Consciência. Lá estou desde 2003, né, e de tanto insistir, eu acho que está dando certo, né, está dando certo. Então a ideia seria de revisão, foi a ideia aí que está na frase enfática, né? A frase enfática eu acho que vale a pena a gente lembrar. A elaboração de revisões conscienciológicas constitui retribuição prioritária de todo pesquisador autor lúcido, considerando-se as contribuições recebidas nas publicações pessoais. Quer dizer, cada autor, ele recebeu no mínimo 2 revisões. Então, cada autor aqui está devendo 2 revisões. Então, nós estamos precisando de revisores. Então, o princípio da retribuição, né? Então, todo autor deveria ter um tempo dedicado a fazer revisão, porque além dele aprender, ele também está retribuindo o que ele recebe. Escuta uma coisa, você podia falar para nós uma coisa. Eu quero fazer essa pergunta para ele pelo seguinte: o Antônio, pelas coisas que eu conheço, você sabe, eu mexo com esse negócio de livro desde menino. E eu já tenho mais de 50 livros publicados. As coisas que eu mais estudava era dicionário, dentro da lexicologia. Agora, ele é das pessoas que eu conheço, olha, que eu tive contato com autores, com gente de tudo quanto é tipo. Outra coisa, o meu patrão básico, que eu trabalhei mais para os outros, foi para um patrão que era da Academia Brasileira de Direito, que era o Mário Palmeiras, que nasceu na minha terra, e a gente debatia um com o outro, assim, de igual para igual, sobre regionalismo, porque a gente era do mesmo lugar. Eu lembro quando foi feito o livro dele, eu debati com ele os processos do livro, chama Vila dos Confins, enfim, eu vi isso desde o início. Mas, por exemplo, o Antônio é uma das pessoas que tem mais acuidade para colocar as palavras certas no lugar. Agora, então, eu te pergunto, como é que isso nasceu na sua vida? O que você estudou? Teve algum curso que você fez? O que houve? Que a pessoa, ela não pega isso com facilidade. O que é que foi que aconteceu com você? Qual é a razão disso? A causa. Isso é igual a etiologia, isso é uma verdadeira patologia, só que tem que não é. Eu não tenho ideia. O que eu sei é que quando você escreveu... Você não estudou nada em matéria de comunicação, de linguagem, de filologia, de qualquer coisa na sua vida? Não. Agora, você teve muito contato internacional com idiomas, não teve? Porque você tinha que falar inglês para poder viajar, não é isso? Inglês, eu tive sempre facilidade, inglês e francês.
Agora, eu acho que você que deve saber melhor essa questão. Não, sabe por quê? Sabe por quê? Não, sabe por quê? Eu sei que o negócio dele é do passado, mas eu quero saber, nessa vida, nesse corpo aí, o que você fez? Eu tenho um argumento. Em 92, 93, você estava terminando o 700, e aí você pegou o 700 e fez questão que eu fizesse revisão daquele trabalho. Foi. E eu não tinha a menor noção do que seria revisão. Você me perguntou... Foi assim que começou? Eu só fui descobrir que eu era revisor aqui em 2003. Como é que em 94 você me pediu uma revisão? Você que devia elaborar esse tema. Agora veja, ele tem mais tino. É um negócio de focinho. Quer dizer, cheirador, nariz de ferro. Ele vê direitinho o termo mais adequado, na maioria das palavras, para compor qualquer texto. Ele é bom nisso. Você já notou isso também? Ele é fora de série nisso. E outra coisa, isso é muito difícil, ter a localização da palavra correta. Uma outra coisa, é necessário também alguma base. Nessa aí, a gente tem a explicação, que é o seu processo poliglótico, você vivenciou isso, por causa do seu problema de voar muito, andar de avião, que o negócio todo isso aí ajuda. Então, essa base eu sei que ajuda. Por quê? Na hora que você estuda, isso aí que eu quero lembrar, só esse aspecto. Na hora que você estuda o poliglotismo, você fica estudando vários tipos de colocação adequada do termo. Por exemplo, em inglês, qual é a palavra? Em francês, qual é a palavra? Em português, qual é a palavra? Se você vai a Portugal, você que viveu lá também, qual a palavra em Portugal? É diferente da do Brasil. Então, veja, essas coisas entraram em você, então, devido a essa vivência. Só pode ser. Agora, eu sei, agora você é do passado, mas do passado aqui, nós temos dezenas de pessoas que tiveram essa holobiografia sua. Entende? O problema é que a minha implicância é essa. Por quê nesse corpo? Por quê aqui, hoje? Eu sei que isso é uma das coisas que eu faço uma força danada para colocar no lugar. Eu, quando ponho uma palavra que ela está um pouco assim alterada, quase sempre é de intenção. É intencional, de propósito. Você está entendendo? Porque eu penso tudo antes de mexer. Você já deve ter percebido isso. Agora, você é terrível, porque ele vem com uma expressão, acabou. Falou, a água parou de chover, não tem mais nada. Não tem jeito. A dele é quase sempre assim. Agora, nós temos que lembrar o seguinte, toda conclusão, ela não pode ser final. Não existe esse negócio de conclusão final. Mas a conclusão dele, temporária ou específica para aquilo que está sendo feito, ela é perfeita. Então, o que eu vejo é o seguinte, observa isso na hora que vocês derem a ele qualquer coisa para revisar, ou fazer um questionamento a ele, uma interrogação. Isso aí é uma das coisas mais sérias que você tem. Agora, eu vejo isso e já vão para quase 20 anos. A verdade é essa. E eu já te falei sobre essa história. Ele vai em cima do lance. Você vê que é ele, é o estilo dele, é o modo dele. Agora, veja, o povo da literatura é um monte de gente que fica procurando isso. A maioria boia. Porque não é fácil. Há muita intercorrência. Quer dizer, há muita... É um macro, é um supermercado de condições e de ideias que influem nisso, para a pessoa saber exatamente aquilo que é. Vocês estão entendendo a diferença disso?